Bem-vindo ao canal Criando Raízes. A história da Igreja Cristã. A Era Sombria da Igreja. A última geração do primeiro século, a que vai do ano 68 a 100, chamamos de Era Sombria, em razão de as trevas da perseguição estarem sobre a Igreja, e também porque de todos os períodos da história é o que menos conhecemos. Para iluminar os acontecimentos desse período, já não temos a luz do livro dos Atos dos Apóstolos. Infelizmente, nenhum historiador da época preencheu o vácuo existente. Gostaríamos de ler a descrição dos fatos posteriores relacionados com os auxiliares de Paulo, principalmente de Tito, Timóteo e Apolo. Entretanto, estes e outros amigos de Paulo, após a morte do apóstolo, permanecem ausentes dos comentários e registros. Após o desaparecimento de Paulo, durante um período de cerca de 50 anos, uma cortina pende sobre a igreja. Apesar do esforço que fazemos para olhar através da cortina, nada se observa. Finalmente, cerca do ano 120, nos registros feitos pelos pais da igreja, deparamos com uma igreja em vários aspectos, muito diferente da igreja apostólica dos dias de Pedro e de Paulo. A queda de Jerusalém no ano 70 impôs grande transformação nas relações existentes entre cristãos e judeus. De todas as províncias dominadas pelo governo de Roma, a única descontente e rebelde era a Judéia. Os judeus, de acordo com a interpretação que davam as profecias, consideravam-se destinados a conquistar e a governar o mundo, baseados nessa esperança, somente forçados pelas armas e pelas ameaças é que se submetiam ao domínio dos imperadores romanos. Temos de admitir também que muitos procuradores e governadores romanos fracassaram inteiramente na interpretação dos sentimentos e caráter judaicos, e por essa razão tratavam os judeus com aspereza e arrogância. Por volta de 66, os judeus rebelaram-se abertamente, apesar de não terem desde o início condição de vencer. Que poderia fazer uma das mais pequenas províncias, cujos homens desconheciam o adestramento militar, contra um império de 120 milhões de habitantes, com 250 mil soldados disciplinados e peritos na arte de guerra? Além disso, os próprios judeus estavam uns contra os outros, e matavam-se entre si, com tanta violência como se a luta fosse contra Roma, o inimigo comum. Vespasiano, o principal general romano, conduziu um grande exército até a Palestina. Entretanto, logo depois foi chamado a Roma, para ocupar o trono imperial. Ficou então na Palestina chefiando o exército romano, o general Tito, filho de Vespasiano. Após prolongado cerco, agravado pela fome e pela guerra civil dentro dos muros, a cidade de Jerusalém foi tomada e destruída pelos exércitos romanos. Milhares e milhares de judeus foram mortos, e outros milhares foram feitos prisioneiros, isto é, escravos. O famoso Coliseu de Roma foi construído pelos judeus prisioneiros, os quais foram obrigados a trabalhar como escravos, e alguns deles trabalharam até morrer. A nação judaica, depois de 13 séculos de existência, foi assim destruída. Sua restauração deu-se no dia 15 de maio de 1948. Na queda de Jerusalém morreram poucos cristãos, quiçá, nenhum. Atentos às declarações proféticas de Cristo, os cristãos foram admoestados e escaparam da cidade ameaçada, refugiaram-se em Pela, no Vale do Jordão. Entretanto, o efeito produzido na igreja pela destruição da cidade foi que pôs fim para sempre nas relações entre o judaísmo e o cristianismo. Até então, a igreja era considerada pelo governo romano e pelo povo, em geral, como um ramo da religião judaica. Mas, dali por diante, judeus e cristãos separaram-se definitivamente. Um pequeno grupo de judeus cristãos ainda perseverou durante 2 séculos, porém em número sempre decrescente. Esse grupo eram os ebionitas, somente reconhecidos pela igreja no sentido geral, porém desprezados e apontados como apóstatas pelos judeus, gente da sua própria raça. Cerca do ano 90,
o cruel e indigno imperador Domiciano iniciou a segunda perseguição imperial aos cristãos. Durante esses dias, milhares de cristãos foram mortos, especialmente em Roma e em toda a Itália. Entretanto, essa perseguição, como a de Nero, foi esporádica, local e não se estendeu a todo o império. Nessa época, João, o último dos apóstolos, que vivia na cidade de Éfeso, foi preso e exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu. Foi em Patmos que João recebeu a revelação que compõe o livro do Apocalipse, o último do Novo Testamento. Muitos eruditos, entretanto, afirmam que foi escrito mais cedo, isto é, provavelmente no ano 69, pouco depois da morte de Nero. É provável que João tenha morrido em Éfeso por volta do ano 100. Foi durante esse período que se escreveram os últimos livros do Novo Testamento, Hebreus e talvez a segunda epístola de Pedro, as três epístolas e o Evangelho de João, Epístola de Judas e o Apocalipse. Contudo, o reconhecimento universal destes livros, como inspirados e canônicos, só aconteceu mais tarde. No início do segundo século, os cristãos já estavam radicados em todas as nações e em quase todas as cidades, desde o Tibre ao Eufrates, desde o Mar Negro até ao norte da África. E alguns creem que se estendia até a Espanha e Inglaterra, no Ocidente. O número de membros da comunidade cristã subia muitos milhões. A famosa carta de Plínio ao imperador Trajano, escrita lá pelo ano 112, declara que nas províncias da Ásia Menor, nas margens do Mar Negro, os templos dos deuses estavam quase abandonados. Enquanto os cristãos em toda parte formavam uma multidão, e pertenciam a todas as classes, desde a dos nobres, até a dos escravos, sendo que estes últimos no império, excediam em número a população livre. Acontecia, porém, que na igreja o escravo era tratado igualmente como o livre. Um escravo podia chegar a ser bispo, enquanto seu amo e senhor não passava de simples membro. No final do primeiro século, as doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos eram aceitas por toda a igreja, como regra de fé. Os ensinos de Pedro e João, exarados nas respectivas epístolas, concordam com os de Paulo. Surgiam nesse tempo ideias heréticas e formavam-se seitas, cujos germens foram descobertos e expostos pelos apóstolos. Contudo, o desenvolvimento dessas heresias só aconteceu mais tarde. O batismo, principalmente por imersão, era o rito de iniciação na igreja em toda parte. Contudo, no ano 120 aparecem menções do costume de batismo por aspersão. Isso quer dizer que nesse tempo já estava em uso. O dia do Senhor era observado de modo geral, apesar de não o ser de forma estrita, como um dia absolutamente separado. Enquanto a igreja fora composta de maioria judaica, se observava o sábado, agora o primeiro dia da semana pouco a pouco tomava o lugar do sétimo. Já nos dias de Paulo havia igrejas que se reuniam no primeiro dia da semana, e no livro do Apocalipse esse dia é chamado o Dia do Senhor. A ceia do Senhor era observada universalmente. A ceia, no início, era celebrada no lar, assim como a Páscoa, da qual se originou. Entretanto, nas igrejas gentílicas apareceu o costume de celebrar-se uma reunião da igreja como se fosse uma ceia qualquer, para a qual cada membro levava a própria provisão. O reconhecimento do domingo da ressurreição, como aniversário da ressurreição de Cristo, fora sancionado e aumentava dia a dia, contudo, nessa época ainda não era de guarda universal. O último sobrevivente dos apóstolos foi João, que morou na cidade de Éfeso até ao ano 100. Não se lê em nenhum documento que houvesse sucessores para o cargo de apóstolo. Contudo, no ano 120 faz-se menção de apóstolos, que parece haverem sido evangelistas que visitavam as igrejas, porém sem autoridade apostólica. Evidentemente não eram muito respeitados, pois as igrejas recomendava-se que os hospedassem somente durante 3 dias. No livro dos Atos dos Apóstolos e nas últimas epístolas, os títulos anciãos, presbíteros e bispos são mencionados como se fossem aplicados alternadamente à mesma pessoa. No entanto, no fim do primeiro século aumentava a tendência de elevar os bispos, acima de seus companheiros, os anciãos, costume que mais tarde conduziu ao sistema eclesiástico. Os diáconos são mencionados nas últimas epístolas de Paulo como funcionários da igreja. Na Epístola aos Romanos, escrita no ano 58, aproximadamente, Febe de Cencreia é chamada diaconisa, e uma referência em 1 Timóteo pode haver sido feita a mulheres que desempenhavam esse cargo.
O plano das reuniões nas assembleias cristãs era uma derivação das reuniões das sinagogas judaicas. Liam-se as escrituras do Antigo Testamento e porções das cartas apostólicas, os evangelhos. Os salmos da Bíblia e os hinos cristãos eram cantados, as orações diferiam das que se faziam nas sinagogas, porque nas assembleias cristãs eram espontâneas. O uso da palavra era oferecido, sem restrições aos irmãos visitantes. No final das reuniões era frequente participarem da ceia do Senhor. Quando lemos as últimas epístolas e o livro do Apocalipse, encontramos misturadas, luz e sombra, nos relatos que se referem às igrejas. As normas de caráter moral eram elevadas, porém o nível da vida espiritual era inferior ao que se manifestara nos primitivos dias apostólicos. Contudo, por toda parte a igreja era forte, ativa, próspera e se esforçava por predominar em todos os extremos do Império Romano. No próximo estudo, falaremos sobre as perseguições imperiais. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, e até o próximo vídeo.